Boa tarde, pessoal. Vamos à resolução de mais um exercício, dessa vez um exercício lá da Mackenzie. Mas antes da gente começar, já se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhe o vídeo aí no seu grupo de amigos que estão estudando também e ajuda o canal a crescer. Então vamos lá. O exercício da Mackenzie diz o seguinte: a área do quadrado assinalado na figura é igual a. Então o que ele quer? Ele quer que a gente calcule a área deste quadrado aqui em cinza. Então o que a gente percebe quando a gente vê a figura? De novo, um monte de triângulos, um triângulo aqui, outro triângulo aqui, um triângulo grandão. Então se a gente tem vários triângulos, a gente já começa a pensar em semelhança de triângulos. Só que para ser semelhança, a gente precisa encontrar quais são os ângulos que a gente tem na figura que são iguais, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu separei em cores. Eu pus desse lado vermelho e do lado de cá azul. Então, olha só, do lado do vermelho a gente tem duas retas transversal e duas retas paralelas e uma transversal. Então, duas retas paralelas e uma transversal, como é que a gente encontra os ângulos que são iguais? Este ângulo aqui é igual a este, oposto pelo vértice, consequentemente é igual a este alterno e interno, que é igual a este, oposto pelo vértice. Então, ó, este ângulo é igual a esse? Sim, a gente olha aqui na nossa figura, ó, esse ângulo é igual a esse, certo? E do outro lado, o que a gente tem? A gente tem também duas retas paralelas com uma transversal. Então, ó, fiz do lado de cá o desenho, duas retas paralelas com uma transversal. Este ângulo é igual a esse, oposto pelo vértice. Alterno interno também é igual, que é igual a esse, oposto pelo vértice. Então, ó, este ângulo é igual a esse ângulo aqui, que a gente marcou eles aqui em azul. Esse ângulo é igual a esse. Encontrados os nossos ângulos iguais na figura, a gente sabe que é o quê? Semelhança de triângulos. A gente tem aí todos os ângulos para marcar. O que a gente precisa fazer agora? Separar os nossos triângulos e escolher quais triângulos a gente vai usar para montar a nossa semelhança, ok? Então, quando a gente vai separar a nossa figura, ainda continuam faltando alguns ângulos. Então, a gente sabe o seguinte, que como é um quadrado, nós temos todos os lados iguais, e se a gente tem todos os lados iguais, a gente tem todos os ângulos iguais também. Iguais a quanto? Iguais a 90 graus. Por quê? Como se trata de um quadrilátero, uma figura de 4 lados, a soma dos ângulos internos de uma figura de 4 lados é 360. Como a gente tem 4 ângulos, 360 dividido por 4, cada ângulo do nosso quadrado vale 90 graus. Então, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Aí, consequentemente, a gente sabe o valor deste ângulo aqui, porque esta meia volta tem que dar 180. Então, se de um lado é 90, do outro lado é 90 também. Mas falta ainda achar outros ângulos. Então, olha só. Se você observar esse triângulo pequeno aqui, o triângulo superior, a gente vê que tem um ângulo de 90 graus, um ângulo vermelho e um ângulo azul. Quando você olhar para este triângulo aqui, ele tem um ângulo de 90 graus, um ângulo vermelho, então quer dizer que esse aqui, ó, tem que ser o ângulo azul, certo? A mesma coisa a gente vai fazer agora do outro lado, com a outra figura, também olhando quem é que a gente tem igual. Então, ó, um ângulo de 90, um ângulo azul, então o próximo ângulo tem que ser quem? O vermelhinho. Então, não importa se a gente não sabe o valor dos ângulos no nosso triângulo. O que importa a gente saber é quais são os ângulos que são iguais, para a gente poder montar a semelhança. Então, eu separei os nossos dois triângulos aqui, este aqui e este aqui. Então, ó, a gente poderia pensar assim, por que eu não posso pegar o triângulo grande com os outros pequenininhos? Ou por que eu não posso pegar este triângulo aqui com um desse? O que a gente tem que ver é que a gente precisa de pelo menos dois lados do triângulo para a gente conseguir montar a semelhança. Se a gente pegar o grandão, a gente só tem esse lado aqui, ó, do grandão. Não tem mais nada do grandão. A mesma coisa se eu quiser olhar para esse pequenininho. Eu só tenho um lado do pequenininho, então eu não conseguiria montar a minha proporção, certo? A menos que eu quisesse um outro lado, mas aí eu teria que montar com mais uma equação, certo? Então, aqui, ó, separei os meus dois triângulos, a gente vai começar a semelhança. Então, o lado vermelho
olha, o ângulo vermelho olha para o lado 3, o ângulo vermelho olha para o lado X. Então, a gente começa a montar a semelhança assim, ó, o lado 3 sobre o lado X. Do mesmo jeito que o ângulo azul olha para este lado que vale X e o ângulo azul olha para este lado que vale 5. O que a gente sempre tem que ficar atento é a ordem que a gente faz os triângulos. Então, se a gente começou deste triângulo, sempre tem que ser primeiro este, depois o próximo, tá bom? Montei a minha semelhança, agora eu vou fazer o quê? Multiplicar isso aqui em cruz. Quando eu multiplico em cruz, x vezes x igual a 3 vezes 5. X vezes x dá x ao quadrado. Lembrando que na multiplicação eu conservo a base e somos expoentes. Então, ó, conservei a base que é o x e somos expoentes. 1 mais 1, 2. Então, x ao quadrado igual a 15. Se ele estivesse perguntando qual é o valor do lado do meu quadrado, como é que eu descubro o valor de x? Passo isso para lá na forma de raiz. Porém, o exercício pede o quê? Qual é o valor da área do quadrado? Então, para eu calcular a área do quadrado, é lado vezes lado. No nosso caso, a gente chamou o nosso lado de x, então a área é x vezes x. X vezes x dá quanto? De novo, conserva a base e somos expoentes. Então, vai dar x ao quadrado, que aí eu não preciso nem fazer. Se eu voltar aqui na minha linha dessa parte da resolução, ó, x ao quadrado igual a quanto? 15. Então, qual é o valor da minha área? A minha área é igual a 15. Certo, pessoal? Então, é isso. Até a próxima. Tchau!